Bom dia de novo, né? É que esse curso a gente já deu várias vezes, né? Nós estamos voltando novamente ao início, mas é sempre bom recomeçar. Cada recomeço, né? Deus faz algo diferente, faz algo novo, faz a gente avançar mais, certo? Mas é muito, muito, muito importante o que nós vamos estudar, né? A comunhão no Espírito, ela é fundamental na nossa vida cristã, né? Claro que é um curso que tem que ser dado para quem já é convertido. Tem alguém aqui que não seja? Tem alguém que não aceitou o Senhor Jesus ainda? Tem alguém que não foi renovado o seu espírito? Tem? Não tem. Então podemos fazer o curso para pessoas convertidas. Tá bem? Então, o mandamento, quando o Senhor se encontrou com Abraão, e que vale para todos nós, é esse que está escrito aqui em Gênesis 17, no verso 1. Ande na minha presença e ser perfeito. Vocês têm confiança que um dia vocês vão ser perfeitos? Eu só confio porque Deus falou. Que olhando para mim mesmo, eu não vejo nada que possa me levar a essa tal perfeição. Então, confiando mais naquilo que Deus falou do que em mim mesmo, do que aquilo que eu vejo em mim mesmo, então eu creio que um dia eu vou ser perfeito, sabe? Mas olhando para a carne, olhando para o ser humano, olhando para cada um de nós, onde que está a perfeição? Cada dia que a gente, como o apóstolo Paulo, né, falou várias vezes, né, quando a gente olha para a carne da gente, né, a gente acaba pecando. Pecando e pecando e pecando, a gente não se livra dessa... vamos dizer assim, dessa tendência, né, pecaminosa, porque ainda nós não fomos ainda glorificados. Esse curso, ele não foi uma invenção minha, com certeza foi uma atribuição que eu recebi um dia, mas o autor dele, o verdadeiro, é o pastor aqui, Marcelo de Almeida, da Igreja Videira, sabe? Esse pastor, ele está passando por problemas pessoais ainda, né, Irani? Já está restaurado agora? Mas ele passou por um certo, como todos nós, né? Mesmo um homem tão ungido, tão capacitado, né? E que eu tive o privilégio de ter alguns contatos com ele, sabe? E todas as pregações que eu ouvi do pastor foram fantásticas, né? Foram coisas que mexiam no fundo da nossa alma, mesmo do nosso espírito, sabe? E até ele passou por períodos assim de baixa, sabe? Períodos de pecado, períodos de reclusão, sabe? Mas já foi restaurado conforme a notícia que nós estamos tendo agora, sabe? Esse pastor, ele foi muito importante na minha carreira, porque logo depois da minha conversão, não sei quanto tempo depois, foi 1 ano, 2, mas nós tivemos um encontro aqui, um impacto, eu nem sei o nome que se dava na época, né? Mas foi um impacto nas chácaras aqui do Padre José, sabe? Nós reunimos, a igreja da época reuniu, né? E foi muito, realmente para mim foi muito impactante. Ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe? Foi fantástico. E quem estava dirigindo era o pastor Marcelo de Almeida. Ele esteve aqui em Ariquemes naquela época, sabe? E foi fantástico, né? Eu senti muito a presença de Deus naqueles momentos, sabe? Então eu tenho uma dívida assim de gratidão por Deus tê-lo usado nesse começo da minha vida, né, espiritual, da minha conversão, sabe? Foi muito importante para mim, para a Lucia, né, Lucia? Foi uma época de muita revelação do Senhor, né? E esse pastor que fez esse curso, eu vou disponibilizar depois, hoje à tarde, o que está escrito, o que ele escreveu, né, para o planejamento desse curso, o material dele, né, que ele escreveu. E se vocês tiverem um pouquinho de cuidado, vocês vão encontrar na internet também esse curso em forma só de áudio, não tem vídeos, né, mas do pastor também ministrando esse mesmo curso, né, ele mesmo, o original, vamos dizer assim, né. E o objetivo do curso é que o discípulo, cada um de nós, que o discípulo compreenda e receba a revelação de que se tornou habitação no Espírito de um Deus residente. Quem não sabia disso? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo sabia, né? Então esse curso, na verdade, não é uma novidade. Não vai trazer novidades assim para vocês, sabe? Ele vai reavivar algo que já existe dentro do coração de cada um de nós. Todos nós, já que somos convertidos, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus mora em nosso coração.
dentro do nosso espírito, certo? Então isso não chega a ser uma novidade. Mas vocês vão ver ao longo do curso que é importante a gente recordar essas coisas para a nossa caminhada cristã, né? Então, primeiro, é esse o objetivo que nós temos, o entendimento. Todo mundo já entendeu, isso já está resolvido. Segundo, que tenha revelação, aquele insight, aquele plus, aquele mais, aquela coisinha que Deus vai fazer brilhar dentro de vocês, para que vocês possam dar um salto, um avanço na carreira espiritual, na caminhada espiritual que vocês já estão praticando. E por fim, que cada um tenha experiências com Deus, sabe? Eu creio que todo mundo algum grau de experiência já teve aqui, mas é que a gente quer que sejam experiências assim mais profundas, mais intensas, mais íntimas com Deus, entendeu? Esses grandes homens de Deus, a gente estava falando agora há pouco do Paulo, né? Eles tiveram experiências profundas com o Senhor. Isso mudou a vida dele de uma maneira assim fantástica, né? O Agostinho, né, que nós estávamos falando agora há pouco, através do irmão Hélio, né, entendeu? Ele teve uma experiência, ele estava lendo lá, teve aquela revelação, não foi? Como você acabou de falar, e ele, então, pronto, aquilo foi um plus, uma mudança, aquele insight, a vida dele mudou de uma maneira fantástica. Experiência com Deus, experiências com Deus, experiências profundas, contato com Deus, intimidade com Deus, sabe? Então esse é o objetivo maior, estimulá-los para que cada um, né, avance mais nessa caminhada, a ponto de ter experiências e mais experiências. Nós temos livros. O primeiro livro que a gente recomenda é esse daqui, é do irmão Laurence e do Frank Laubach. Esse irmão Laurence, ele viveu lá no século XVII. Ele era um monge, né? Ele foi um monge, né, durante uma boa parte da vida dele, um monge da Igreja Católica, sabe? Era daqueles carmelitas descalços, né? Essas coisas. E vocês, depois que vocês forem ver o livro, vocês vão ver que ele falou assim que ele, ele não tinha perspectiva nenhuma na vida dele, era uma pessoa que não dava nada para nada, nada dava certo, então ele resolveu entrar no mosteiro para ver se pelo menos Deus castigava ele, que nem fazia lá com, né, com o nosso irmão Lutero, não foi isso? Para ver se alguma coisa de bom acontecia na vida dele. E ele ficou muito surpreso que, em vez de Deus castigar ele de uma maneira assim que ele achava que merecia ser castigado, Deus foi gracioso com ele. E ele acabou tendo profundas experiências com Deus. Vocês vão ler o livro. Esse livro eu já li algumas vezes ele, e eu recomendo que vocês façam o mesmo, sabe? E a segundo, esse livro é muito curtinho, então a editora colocou outro homem de Deus, o Frank Laubach, que viveu em épocas mais recentes. Esse Frank Laubach é do século XX agora já. Ele foi um pastor, né? Foi missionário. E com 40 e poucos anos ele foi servir lá nas Filipinas, sabe? E também ele teve uma experiência profunda com Deus. Por que nós estamos colocando essas pessoas? Aqueles que estão na Bíblia, estão na Bíblia. É muito fácil ser achado, é o caso do Paulo, do Pedro, do João, né? A gente já tem as descrições das vidas deles. Então a gente queria dizer que outras pessoas, na verdade, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, também tiveram uma intimidade muito grande com o Senhor. Eles foram, né, até as profundezas. Hã? Ah, sim, me perdoe, a voz está baixa. Eu tenho esse hábito, né, de falar baixo, né? Não, o microfone não tem volume, o microfone só serve para gravar ali, sabe? Esse microfone é uma enganação, na verdade, sabe? Ele é fake. Então a gente fala achando que está falando mais alto por causa do microfone, mas tem que falar alto mesmo, né? Que ele só serve para a gravação do vídeo, que vai ser feito depois, tá certo? Mas me perdoe, eu tenho o hábito, quando eu começo a falar, daqui a pouco eu estou falando muito baixo, e toda vez que eu falar baixo, me lembre, né? E eu aumento o volume novamente. Mas que nem ele estava falando, o Frank Laubach, então, um irmão abençoado também, e nós colocamos como exemplos de pessoas que tiveram experiências com Deus. Esse livro, mais tarde, hoje, eu vou colocar no grupo dos teólogos, no WhatsApp dos teólogos, vocês vão ter acesso a ele, sabe? Nem precisa comprar. Ah, ótimo, que bom, já adiantou, né? Já adiantou, já colocou já o livro lá.
Bom, o outro livro que também eu recomendo que a gente leia durante o curso, e esses livros são rápidos, esse daqui do Frank Lobach, do irmão Larousse, né? É muito rápido, em poucas horas vocês já vão ler o livro todo, é bem rapidinho de ser lido. E também o segundo livro é da Madame Guyon. A Madame Guyon, católica também, ela viveu do século XVII também, sabe? E ela também teve experiências bem profundas com Deus. Inclusive, quando vocês forem ler o livro aqui da Madame Guyon, vocês tenham um pouco de paciência, porque as referências que tem com relação à Bíblia são da Bíblia católica. Então ali são citados, inclusive, livros que nós não temos na nossa Bíblia evangélica, né? O livro de sabedoria, por exemplo, o livro de Eclesiástico. Vocês sabiam, além do Eclesiastes, né? Você sabia, né? Macabeus também, Tobias, né? Tem outros livros assim, sabe? Mas principalmente esses dois que a Madame Guyon cita, sabe? É o livro de sabedoria e o livro de Eclesiástico, além do Eclesiastes que nós conhecemos. E mesmo o livro de Eclesiastes deles parece que tem uns capítulos a mais, assim, sabe? Então a Bíblia católica, ela é um pouco, vamos dizer assim, mais ampla, né? Do que a nossa Bíblia, a nossa que nós conhecemos, a nossa Bíblia evangélica, né? Então ela tem livros a mais. E a Madame Guyon, como católica, ela cita versos que são tirados, então, alguns versos, né, não todos, que são tirados da Bíblia católica. E mesmo aqueles que são comuns, que nós temos na nossa Bíblia evangélica, eles não têm a mesma linguagem, assim, sabe? Mas é muito bom vocês lerem. Isso esse daqui eu estou dando uma conferida ainda no livro, eu não vou disponibilizar hoje, mas vamos ver se daqui uma semana ou duas no máximo eu já coloco para vocês. Daí todo mundo pergunta, e daí, como é que vai ser a prova? Como é que vai ser a prova? Dessa vez nós só temos 4 aulas. Então, eu estava lá me tocando, perguntando e orando, né? Falou, como que a gente vai fazer a avaliação sem perder um dia de aula, sabe? E daí a conclusão que nós chegamos é que a gente não deve tirar um dia para fazer provas. Todos os dias, depois de cada aula, hoje à tarde, que vai começar, eu vou colocar 10 questões para vocês responderem em casa, sabe? Com todo conforto. Pode colar. Pode abrir a Bíblia, pode abrir os slides, que eu vou colocar os slides também, né? Vocês podem colar à vontade, sabe? Pode usar outras fontes, pode pegar os vídeos do pastor Hernandes Dias Lopes, sabe? Pode pegar e fazer e tirar de onde vocês quiserem. Pode ler os livros, né? Que a gente falou, outros até que eu não falei, certo? Mas eu quero que vocês me respondam essas 10 questões. Mas na hora de responder, aí eu faço questão de uma coisa. Você vai pegar um papel, primeira coisa que você vai escrever nesse papel vai ser o seu nome, para eu saber que você é você, que muitas vezes eu recebo, né, provas assim sem o nome, né? E segundo, você coloca a data de hoje. E depois você vai escrevendo as perguntas e vai colocando a sua resposta. Copia a pergunta, coloca a sua resposta. Na próxima aula, vocês me entregam esses relatórios que tem essas questões, essas folhas de papel que vocês escreveram com a resposta. Então, como vai ser 4 aulas, vão ser 40 perguntas, então essa é a prova. Cada tarefa de casa vai valer 2,5 pontos se vocês fizerem de uma maneira correta, certo? E se chamar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, vira 10. Então espero que todo mundo tire 10, tá bom? O meu objetivo é que vocês sejam perfeitos. Não é isso que Deus mandou ser? E quem é perfeito tira 10, certo? Então que todo mundo seja perfeito, todo mundo tire 10, esse é meu pedido a Deus por vocês, sabe? Espero que vocês correspondam às minhas orações, né? E o meu professor é que seja a pergunta bem fácil. Vai estar tudo aqui, tudo colado, facinho. Nunca teve uma prova tão fácil na minha vida, né? Essa vai ser a mais fácil de todos. Então, a experiência da comunhão no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Então, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas
o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. São dois espíritos? Não. Quantos espíritos você tem morando dentro do seu coração? Só um. É o seu espírito unido com o espírito do Senhor. E a gente vai ver que tem umas ampliaçõezinhas depois ao longo do estudo, né? Então, como todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, eu falei, nós estamos só recordando fatos conhecidos, né? Nós fomos originalmente criados como seres espirituais. Por que que nós éramos seres espirituais? O que significa um ser humano espiritual? Um homem espiritual ou uma mulher espiritual? Não? Vocês não sabem? Eu pensei que vocês soubessem, minha gente. Isso é básico. Espiritual é aquele que segue o que o Espírito manda. É que é dirigido pelo Espírito, que é governado pelo Espírito. O Espírito fala, você faz. O Espírito manda, você obedece. O Espírito fala, vire para a esquerda, você vira para a esquerda. Vira para a direita, vira para a direita. Então isso é ser espiritual. Espiritual é aquele que é governado pelo Espírito Santo. Aquele que é governado por Deus. Aquele que só faz alguma coisa porque Deus falou para fazer. Entendeu? É espiritual. Então, originalmente, o ser humano, ele era espiritual. Adão era espiritual. Eva era espiritual. Sabe? Entendeu? Então, assim que nós fomos criados originalmente. E Deus nos criou com um propósito. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e consequentemente Ele imaginou que todos nós estaríamos aqui um dia, né? Mas Ele tinha um propósito. Ele queria uma coisa. Ele queria uma casa. Não queria ele? Você já pensou, Deus que tinha o mundo inteiro, o universo inteiro, e a gente nem sabe se o universo é só um, né? Pode ser vários, né? Entendeu? Ele tinha todo esse universo para morar, mas ele estava procurando um lugar para morar. Ele queria um local para morar. Ele queria, né? Então ele fez uma casa, não feitas por mãos humanas, conforme está na palavra de Deus, mas ele fez uma casa, ele mesmo fez. Ele construiu a casa dos seus sonhos. Todo mundo já construiu a casa dos seus sonhos aqui? Não, mas Deus construiu a dele. Ele construiu a casa dos sonhos dele. Ele construiu o espírito do homem. Ele construiu o espírito da mulher e falou, é aqui que eu vou morar. Esta é minha casa. Esta é minha casa. E daí, por tabela, ele construiu o resto, né? Ele construiu a alma do ser humano, ele construiu o corpo antes, né? Entendeu? Mas ele fez uma casa para ele. Então, baseado nisso, do ponto de vista bíblico, né? Não anatômico, qual que é a parte do ser humano que é a mais importante de todas? Aonde? É o Espírito, aonde Deus mora. Mas tem parte mais importante do que o local que é a casa de Deus dentro de nós? Não, o nosso espírito. Nosso espírito é a parte mais importante. Eu, quando me formei médico e fui me especializar em cardiologia, então eu falava que a parte mais importante do homem era o coração. Os neurologistas não concordavam, eles falavam que era o cérebro, sabe? Eu falava, não, é o coração, sem coração não tem bombeamento, sem o coração não tem vida, sem coração não tem isso. E eles falavam, sem o cérebro você não vai pensar, sem o cérebro você não vai agir, sem o cérebro não vai acontecer nada. Mas não é nem o cérebro, nem o coração, nem a alma. A parte mais importante do nosso ser é o espírito. É o local onde que Deus mora. Certo? Vocês concordam ou não concordam? Sim. Mas é claro, vocês já sabiam disso, né? Eu só estava comentando uma coisa que já é sabida, pública e notória, né? Entre cristãos, né? Isso já não é novidade, né? Mas o pecado, o que o pecado fez? O pecado, né? O pecado, ele amorteceu o nosso espírito.
ele matou. Tem locais que fala que ele matou. Tem locais que ele falou que só adormeceu, amorteceu, deixou dormindo, deixou em coma. Então nosso espírito ele ficou comatoso. E como o espírito é o local que o homem, que Deus habita, e é o local que a gente consegue conversar com Deus, que a gente consegue ter contato com Deus, que a gente se comunica com Deus, é como se fosse o nosso telefone celular para Deus, sabe? Então, a partir do momento que o espírito então estava morto, em coma, adormecido, qualquer coisa assim, então nós perdemos o contato com Deus. E o homem ficou o quê? Ficou sem rumo. Porque ele não fazia somente aquilo que Deus mandava. E o que aconteceu com o homem então? Com o homem e a mulher, o Adão e a Eva. Eles tiveram que ser comandados por uma outra parte deles, que é a alma. A alma tomou conta. A alma passou a ser o centro controlador do homem. Porque o espírito estava morto. O capitão estava morto. Aquele que mandava estava morto. Não tinha mais voz, você não conseguia se comunicar. Então houve uma quebra, através do pecado, houve uma quebra da comunhão do Espírito. Então o nosso Espírito, que tinha comunhão com o Espírito de Deus, com Deus mesmo, né? Lá no Éden, originalmente, nós perdemos a comunhão. Doutor, mas se o Espírito tinha que obedecer a Deus, quando ele vai para o pecado, da fruta, ele não obedeceu. Não, por isso que é uma... O Espírito de Deus estava nele? Sim, mas houve uma rebelião. Vocês já viram esses filmes que falam sobre quando existe uma revolta dos marinheiros contra o capitão do navio? O capitão não está dentro do navio? Isso, existe uma rebelião, existe uma revolta, existe um motim. É a palavra que eles exigem, né? Então, há muitos anos atrás, eu assisti um filme chamava O Motim do Caine. Caine era no navio, né? Para vocês imaginarem, né? Então houve um motim, todo o desenrolar, como que aconteceu o processo da desobediência dos marinheiros com relação ao seu capitão. É possível que uma outra parte dentro de nós, ela se revolte e tome conta? Claro que é, tanto é que aconteceu. A alma, ela se revoltou contra a direção do Espírito, se revoltou contra Deus, ela quis liberdade, ela quis ser dona do seu próprio nariz, ela quis mandar nela mesma, certo? Se revoltou contra as ordens de Deus e viu, e deu no que deu. Isso é o pecado. O pecado é uma rebelião, é uma revolta. Então é por isso que aconteceu o pecado. É claro que o Espírito estava lá, sabe? Mas ele foi traído pela alma. Entendeu? A alma tomou conta desse espaço. Entendido? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Por que aconteceu? E claro que a alma foi estimulada por alguém. E esse alguém é quem? O diabo. Né? Nós sabemos bem dessa história. Essa história é repetida e repetida e repetida e repetida às vezes, né? Como aconteceu o primeiro pecado, o pecado original, né, do ser humano. Mas foi um pecado que foi um pecado de rebelião, certo? E houve uma quebra então dessa comunhão. Então nós perdemos a comunhão com Deus. E a alma humana então, ela passou a ser o nosso centro, sabe? Então nós somos, a partir do momento que o homem se rebelou, ele passou a ser governado, sabe? Pela sua própria alma. Claro que tem influências externas, né? De vez em quando o inimigo coloca algumas ideias na cabeça do homem carnal, né? Do homem que é dirigido pela sua alma, entendeu? Então tem influências outras assim. Mas ele passou a ser dirigido, ele passou a ser dono do seu próprio nariz. Ele não passou mais a seguir o que Deus mandava, o que Deus ordenava, o que Deus dirigia. Ele passou a ser dirigido por ele mesmo e pela sua própria alma.
Então essa é a consequência do pecado. E o ser humano, então ele passou, algumas pessoas, como a gente sabe que a alma tem 3 partes fundamentais, tem 3 funções fundamentais, que é a mente, as emoções e a vontade. Então, claro que alguns homens, alguns seres humanos, são mais dirigidos pela sua própria mente, pelo seu intelecto, pelas suas razões. Outros, a gente vai falar com mais detalhes, são dirigidos pelas suas emoções, e outros pela sua vontade própria, a vontade da alma, Entendeu? Então, de acordo com cada um, a gente tem umas certas diferenças que a gente vai estudar aqui, certo? Mas, enfim, o importante é que a alma passou a dirigir. Mas Deus, como sabe todas as coisas, e será que Deus sabia que o homem um dia ia pecar? Sabia. Quando ele fez o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Ele sabe tudo, Entendeu? Então, ele já sabia que o homem ia pecar. Então ele, mesmo antes do homem pecar, ele já tinha feito um plano. Como que ele ia fazer para resgatar, para trazer o homem de volta, Para trazer esse homem que resolveu ser dirigido pela sua própria alma, para ser novamente comandado pelo Espírito. Para ele deixar de ser carnal, carnal significa alguém que é governado pela alma, certo? De deixar de ser carnal para voltar a ser espiritual, alguém que é governado pelo Espírito. Entendeu? Então Deus já tinha esse plano. E... Oi? Vai ser um reset, exato. Voltar ao que era antes, voltar ao que era originalmente, Então o novo nascimento é a base para recuperar a comunhão com Deus. Então esse plano chama novo nascimento, certo? Então o novo nascimento o que é? É o processo através do qual o espírito humano é restaurado à sua condição inicial, original. Certo? Com o novo nascimento há um renascimento espiritual. Se ela tiver amortecida, como o pastor Marcelo falou, ela vai ser acordada, o espírito, humano, sabe? Se ele estivesse morto, ele vai ser ressuscitado, mas de um jeito ou de outro, o espírito volta, o espírito humano volta. Em João 3, 6 e 7 está escrito assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Esse daqui é o famoso diálogo, que está tendo lá o Senhor Jesus com o Nicodemos, sabe? Diálogo muito importante que serve para nós. Ele vale para nós. Então, o que é nascido da carne é carne. Todos nós, sem exceção, se nós estamos aqui, é porque nós passamos por esse processo. Vocês são nascidos da carne? Com certeza. Seu pai, sua mãe se encontrou, tiveram um relacionamento, de uma maneira natural, humana, certo? E nós nascemos, nós fomos formados, nós nascemos. É um nascimento natural. Tranquilo. Isso é esperado, é assim que a gente nasce, Então, quando a gente nasce com essa natureza humana, natureza carnal. Todos nós nascemos assim. Então, e nessa situação, quando nós temos a natureza carnal, tudo é dirigido para agradar a nossa carne. A alma dirige, mas ela recebe, vamos dizer assim, solicitações, do corpo. Estou precisando disso, faz aquilo, faz isso, faz aquele outro, Então o corpo vai fazendo solicitações e a alma vai atendendo. Isso me dá prazer, me leva em tal local, isso me deixa entediado, me tira dessa situação, me faz isso, me faz aquilo. Então o corpo vai estimulando a alma vai estimulando o corpo. Existe um feedback, entre os dois. Você sabe o que é feedback? Eu acho que sabe. Mas existe uma interação, sabe? Uma reciprocidade entre a alma, o corpo, alma, corpo, alma, É que nem um governante que ouve os anseios da população que ele dirige, E procura atender os anseios. A alma totalmente inimiga. Essa alma que quer a liberdade, que quer a vida própria, essas coisas assim, é claro que ela quer mandar na vida dela.
Eu falar, por que eu preciso ser mandado pelo Espírito? Eu posso cuidar do meu nariz, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quero, né? Nasci para ser livre, sabe? Eu que mando de mim mesmo. Hã? Isso. O que a alma quer é ser independente. Esse é o anseio da alma. Eu quero ser independente, quero cuidar da minha vida, eu entendo de mim mesmo, eu sei o que é bom para mim, né? Eu mando no meu corpo, eu mando no meu corpo, eu sou dono do meu corpo, eu sei o que é bom para mim, sabe? Não é assim? A alma não fala isso? Fala o tempo todo. Fala, eu sei o que é bom, eu sei o que é, né? Quem que vai falar como que eu devo viver, o que eu devo comer, o que eu devo beber, o que eu devo vestir, o que eu devo fazer, aonde que eu devo ir, com quem que eu devo namorar, com quem que eu devo casar, com quem que eu devo me relacionar. Eu quero ser livre. Essa é a alma. Egocêntrica, isso. Eu vivo para me satisfazer os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas frustrações, os meus planos, né? É a alma. Meu corpo, minhas regras. Muito bem, isso mesmo, isso daí é bem alma. Sabe? Tá? Fala. Será que Deus se arrepende mesmo, né? E se a palavra de Deus não pode ser desdita, e está escrito que ele se arrependeu, né? Entendeu? Eu acho que em algum momento ele deve ter se arrependido mesmo, né? Só que graças a Deus ele se arrependeu de ter se arrependido. E a gente continua por aqui, né? Porque se ele tivesse permanecido nessa convicção, né? A gente já não estava nem conversando a respeito disso que nós estamos falando agora, sabe? Entendeu? Mas que com certeza a palavra de Deus não pode ser desdita. E está dito, está escrito isso, que ele se arrependeu, então ele se arrependeu. Entendeu? E a graça predominou, né? Entendeu? Então vamos continuar. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe bem que o primeiro E está em letra maiúscula e o segundo é um pequenininho. É que o primeiro E simboliza, o primeiro Espírito aqui, ele simboliza o Espírito de Deus. E o segundo Espírito é o nosso Espírito, o Espírito humano. Certo? Então o que é nascido do Espírito de Deus, vamos dizer assim, é Espírito, é o nosso Espírito, né? Esse nascimento é apenas algumas pessoas, dentre toda a humanidade, que passam por esse processo. Creio eu que aqui todos passamos, não foi isso que nós falamos no começo? Todos nós passamos por esse processo, todos nós passamos pelo novo nascimento, todos nós fomos renascidos espiritualmente. Então esse é o segundo nascimento. Tem o primeiro, que é natural, e o segundo nascimento, que é o espiritual. Nesse momento, então, quando acontece esse milagre, e acontece de repente, é um estalar de dedos, né? Então nós mudamos de natureza. Nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais. Nós deixamos de ser dirigidos pela carne e passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo, que volta a morar dentro do nosso coração. Isso. A gente vai ver que tem algumas implicâncias nisso. Então, a salvação, o novo nascimento, isso é automático. Certo? É rápido, é instantâneo. Mas a gente vai ver que o processo de santificação é um tanto quanto lento, né? Ele leva mais ou menos o tempo de vida que nós temos, sabe? E ainda a gente sai daqui ainda não completo ainda, sabe? Então, o espírito humano ressuscitado volta a ocupar as suas funções originais, né? Deixamos de ser carnais e nos tornamos seres espirituais. E o propósito maior de um ser espiritual qual que é? Fazer discípulos? Não, qual que é o propósito maior? Amém, amém. A gente esquece isso, sabe? Mas que o nosso propósito maior de todos, o nosso número 1, o plus, né, o supra-sumo, é adorar a Deus. E só adora a Deus aquele que ama a Deus. E você só ama a Deus se você conhece a Deus, sabe? Você precisa ter intimidade, você precisa ter contato, você precisa ter vivência com Deus, para você vir amá-lo
e, consequentemente, você vir a adorá-lo. Certo? Fazer discípulos é muito importante, porque como que a gente vai usufruir desse bem tão grande, que é viver na intimidade do Senhor, desfrutar do Senhor, se deleitar com o Senhor e não dividir com ninguém? É muito egoísmo, né? Você ficar só para você, falar, Deus é tão bom, que eu vou ficar só para mim. Eu estava vendo ontem a pregação da Lucia e estava vendo a história do Jonas, né? Entendeu? Ele falou do Jonas. O que era o Jonas? O Jonas era um cara egoísta, né? Ele tinha Deus e queria Deus só para ele. Ele não queria dividir Deus com ninguém. Fala, os ninivitas não merecem esse Deus, sabe? Não merece mesmo, né? Mas Deus queria, sabe como que Deus é, né? Deus é bom, Deus olhou para aquele povo e a gente não vendo nada de bom naquele povo, mas mesmo assim ele se agradou, sabe? E ele mandou o Jonas lá, e o Jonas falou que não ia. E foi, virou aquela confusão toda que nós recordamos ontem na pregação, né? Mas o Jonas era um cara muito egoísta, ele tinha Deus, desfrutava da presença de Deus, mas não queria dividir Deus com ninguém. Não é egoísmo? Deus é grande, todo mundo vai se alimentar do Senhor, vai desfrutar do Senhor, vai se deleitar do Senhor e vai sobrar muito, sabe? Entendeu? Você pode dividir com os outros. É uma fonte inesgotável. Então, uma pessoa que não quer dividir o Senhor é como se fosse aquele filho assim, aquele filho egoísta, sabe, ciumento. É isso, esse pai é meu, essa mãe é minha, não divido com ninguém. Isso, irmão do filho próprio. Exatamente. Então, gente assim é que não quer dividir a Deus. Então, por isso que a gente tem que sair, conforme foi o culto de ontem, né? E levar a palavra do Senhor para os que estão perdidos. Porque se você ama a Deus mesmo, você sabe que Deus ama aquele povo também. Sabe? E se você sabe que aquela pessoa que você mais ama na vida, que é Deus, ama aquelas pessoas, como você não vai agradar a Deus procurando por elas e levando a palavra dele para salvar aquelas pessoas? Que é uma forma de adoração. Que é uma forma de adoração, muito bem, isso mesmo, irmão. É uma forma de adoração, você está fazendo a vontade de Deus. Você está levando, né, para aquelas almas que são deles, mas que estão no mundo, estão perdidas, aquilo que você já tem. O Espírito Santo morando no seu coração, o direito, o privilégio de poder adorar o Senhor. Você está dando a eles também aquilo que Deus quer que você faça. Ele quer dar aquilo para aquele povo. Às vezes a gente olha para aquele político corrupto, malvado, terrível, né? Um ninivita, né? Assim. E fala, esse cara não merece Deus, sabe? Mas já pensou se Deus mandar você levar a palavra para ele? O que você faz? Você vai fazer que nem o Jonas ou leva? Levar. E de repente esse cara ainda se converte. De repente esse cara ainda se converte. Imagina se ele se converte. Você vai lá para o céu e encontra com ele. E você fala, poxa vida, esse cara só veio para cá porque eu levei a palavra para ele. Olha só, depois de tudo que ele fez lá, né? E ele está aqui no céu ainda. Se converteu aqui, nem o cara, o bandido lá do Hélio, né? Que o Hélio estava falando, o cara deve ter feito muita maldade, né? Mas ele está lá no céu. Deus escolheu, Deus amava aquele sujeito, sabe? E levou. Se Deus quer, quem somos nós para nos opormos a Deus? Sim, exato. Exatamente isso. Então, continuando. Características de uma pessoa que não é convertida. Uma pessoa ímpia. Aquele que teve o primeiro nascimento, mas não teve o segundo nascimento. Vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Em Romanos, o apóstolo Paulo, que já era convertido, né? Ele confessa, olha só em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Isso era uma pessoa que já tinha sido convertida, estava olhando para a carne dele, e é uma pessoa que já tinha avançado muito na caminhada espiritual e descobriu que na carne dele não tem bem algum. Uma pessoa que está no mundo ímpio, nem isso ele sabe. Ele acha que todo bem existe dentro. Uma pessoa carnal, ela vive para quê? Satisfazer a carne.
né? E carne gosta de carne? Carne gosta de churrasco? Gosta de x-salada, cachorro quente, McDonald's? Carne gosta disso? Isso, e come muito? Pizza, né? Aquela pizza recoberta, aquele monte de presunto, né? Entendeu? Bastante linguiça calabresa. Carne gosta? A carne gosta, com certeza, a carne gosta. E interessante que a carne tanto gosta e tanto pede essas coisas, para que a alma forneça para ela essas coisas, que às vezes até exagera. E o corpo até fica doente de tanto comer carne. Entendeu? Né? Então o carnal, uma pessoa carnal, é uma pessoa que vive para satisfazer os desejos da carne, os instintos da carne, né? Então, nessa pessoa, o mais importante que existe é você não ficar com vontade de nada. Eu estou com vontade disso, vamos lá. Eu estou com vontade daquilo, estou fazendo. Eu quero ir para tal lugar, estou indo, sabe? Entendeu? Pessoa carnal, pessoa que segue a sua alma. E a alma atende aos interesses do corpo. Consequentemente, uma pessoa carnal, ela se torna o quê? Seca, sem vida. Olha, essa foto aqui, especificamente, ela tem um significado para mim, pessoal, para a Lucy também, que nós ganhamos uma vez um presente do Senhor, que era fazer uma viagem. Nós fomos lá para o Egito e passamos pelo deserto, em caminho até chegar em Israel. Fizemos praticamente o caminho, né, que o Moisés tinha feito junto com o povo de Israel quando saiu do Egito. E esse local, você sabe onde que é? Não, essas daqui são as águas de Mara. Isso. A água de Mara anda sequinha hoje em dia, né? Naquele tempo ainda tinha água venenosa, hoje não tem água nenhuma. Está seco, 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 seco. Sabe? Então esse daqui foi o poço das águas de Mara. Naquele tempo deu tinha água depois que foi tratada, claro, passou por aquele processo que Deus ensinou para Moisés, com a madeira, tudo, né? Ela foi tratada e ela serviu para atender toda aquela multidão. Só de homens era quanto? 600? Sei que davam, nem sei, 2 milhões de pessoas, era um absurdo de gente. Já pensou 2 milhões bebendo água de um lugar só, fora os animais, fora isso, fora aquilo? E lá tinha água suficiente para todo mundo. Hoje é isso. E uma pessoa carnal é assim, ela seca, ela fica sem vida, ela se acaba. Você tem prazer de chegar perto de uma pessoa carnal? Não. Ele era o quê? Carnal, né? Não, a gente vai falar de cristão carnal daqui a pouco. Só um pouquinho. A gente já chega lá, né? Sim. Verdade. Verdade, Carlinhos. Concordo com você. E a gente, vamos dizer assim, a gente tem prazer em chegar perto de alguém que está morrendo? Não tem. Isso. Então é sem vida, afasta. É um cheiro ruim, sabe? Entendeu? É uma coisa ruim. A gente fala assim, eu não me sinto bem perto dessa pessoa, né? Olha, ela entrou aqui na minha casa, conversei com ela, meu dia acabou. Energia negativa, fala, olha, que coisa ruim ficar perto do fulano ou da fulana, sabe? Vocês já entraram em contato com gente assim, né? Eu, pelo menos, eu vivo entrando em contato. Eles falam, olha, lá na frente está a senhora fulana para se consultar hoje. Eu falo, pronto. Hoje eu vou para casa acabado, arrasado, destruído, né? E olha que eu gosto de gente, né? Entendeu? Mas tem certas pessoas que quando se aproximam da gente, você sabe que a coisa vai ficar ruim. É seca, sem vida. Só coisa ruim, só notícia ruim. O carnal fala somente de coisas naturais e terrenas. Qual que é o assunto do carnal, né? Entendeu? O que ele vai falar? Do que ele vai falar, né? Ele vai falar de esportes, futebol. Quem fala de futebol?
Olha, tá vendo até a camisa? Não se preocupa, irmão, tem jeito, né? Mas ele só fala disso, ele não tem outro assunto, sabe? Ele vai falar sobre política, sabe? Ah, se acontecesse isso, acontecesse aquilo, acontecesse o que mais. Quem fala de política? Eu vivo falando de política, meu Deus do céu, a minha mulher nem me aguenta mais, né? Entendeu? Comida, então o cara só está pensando, ele mal termina de almoçar, ele já está pensando no jantar. O que nós vamos jantar hoje, meu Deus do céu, né? Entendeu? Ou você está pensando no final de semana, como é que vai ser o almoço do final de semana, aonde vai ser, só comida, né? Às vezes a pessoa até não come muito, mas ela fica o tempo todo só falando de comida, só comida, né? Entendeu? Parece que a vida dela é comer, sabe? Às vezes até aquele tipo de gente, quando chega na hora de comer mesmo, ele bota 2 ou 3 garfadas na boca e fala, estou cheio. Estou satisfeito, mas que comida boa, né? E o que vai ser, né? Depois já está pensando na próxima, sabe? Outro só fala turismo, onde que eu vou viajar, para onde que eu vou, o que eu vou conhecer. Outro sobre trabalho também, outro problema meu, né? Eu fico falando sobre trabalho o tempo todo. As pessoas falam assim, o que você é da vida? Assim, eu falo, sou médico, né? Eu já estou falando de trabalho, não é isso? Em vez de falar, sou cristão, sou filho de Deus, sou isso, sou aquilo, não, eu sou médico. A minha identidade é ser médico, né? Entendeu? Isso é falar de trabalho, é ser carnal, né? Entendeu? Fala sobre casamento, problemas do casamento, nem tanto do casamento, né? Fala dos problemas do casamento, os conflitos. E se a minha mulher fosse outra, se fosse isso, fosse aquilo, né? Se meu marido fosse outro, sabe? Então, fofocas, isso é pior ainda, né? O pessoal fica falando mal dos outros, falando fofoca, né? Falando, você viu fulano? Aquela roupa, entendeu? Não é assim? Fofoca, ficando falando, você viu, eles estão lá se relacionando, tal, né? É isso, exato. Conversas maliciosas, piadas assim maliciosas, né? Então esse é bem típico de coisas dos assuntos naturais para uma pessoa carnal. O carnal também está sempre aflito com as injustiças sociais. Meu Deus do céu, eu que vivo tão conflitando com isso, né? Fico tão preocupado com o mundo, o que o mundo vai ser, quem que vai ser esse, quem que vai ser aquilo, mas é assunto bem do carnal. As injustiças sociais, como que eu vou fazer para arrumar o mundo? Se tal lei for aprovada, vocês saem de baixo, sabe? Se tal lei for aprovada, acabou. Vocês acham que acabou mesmo? Porque Deus está aqui, minha gente. Deus está aqui. Por pior que sejam as leis, até de uma certa maneira acaba sendo bom, né? Porque quanto mais o diabo agir, quanto antes o anticristo vier, mais rápido a gente vai ser resgatado pelo Senhor. Então, a gente, claro que nós que somos espirituais, que nós somos cristãos, nós somos convertidos, nós somos de Deus, a gente não pode erguer um dedinho para estragar esse mundo. A gente não pode fazer nada que seja errado, nada que seja contrário à vontade de Deus. Certo? Mas a gente sabe, está escrito na palavra, e a palavra se cumpre, que esse mundo um dia vai ser tomado pelo anticristo. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é esse processo de tomada, sabe? Isso vai acabar como? Por mais que a gente se oponha, que nós somos cristãos e nós devemos nos opor a esse processo, mas isso vai acabar na mão do anticristo. E o dia que acabar na mão do anticristo, Cristo volta e toma de volta. É assim que vai acontecer. Não está escrito isso na palavra? Então vai se cumprir, minha gente. Se a gente é espiritual, a gente acredita na palavra. Ou sobre a brevidade da vida, o que a gente podia fazer para deixar a vida mais comprida? Claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, nós somos o templo, né, e morada do Espírito Santo, como nós falamos, nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que ver o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz, o que não faz, né? Mas um dia, mesmo que você fizer tudo certo, vai dar errado, sabe? Você vai viver 120 anos e vai morrer, sabe? Se você for aquela pessoa certinha, né? Se atrás eu estava vendo um sujeito que tem 60 anos e o cara parece que tem 30. É um modelo lá de Santa Catarina. Lá. Não sei se alguém viu essa reportagem. Viram, né? Pois é, mas o cara tem uma cara de 30 anos, 60 anos de idade tem 30. Então, se cuida muito, provavelmente, se cuida muito, faz exercício. Também não casou. Então, casamento acaba com a saúde. Está vendo só?
O Eduardo aí, né? O Eduardo tá com o cabelo branquinho e tal, porque casou, né? Se o Eduardo não tivesse casado, ele tava com o cabelo preto até hoje, né, Eduardo? Eu também. No meu caso, nem ficou branco, eu até perdi meus cabelos. Pior do que ficar branco, né? Não, isso é história. Mas mesmo que a pessoa seja super cuidadosa, até a minha mulher, eu mudei de mulher, eu casei com uma morena e hoje tenho uma loira em casa. Houve uma metamorfose na minha casa lá, né? Isso. Mas mesmo que você faça tudo certo, seja que nem lá esse modelo lá de Santa Catarina, e que você viva 120 anos, um dia a vida vai acabar, certo? Entendeu? E 120 anos, convenhamos, para quem vai viver eternamente, 120 anos é pouco, minha gente, é pouco, é nada, sabe? Para quem tem a vida eterna, 120 anos não é nada, sabe? Então eu acho que é muito pouco, é pedir muito pouco viver 120 anos, sabe? Isso é pouco. Bom, continuando falando sobre as pessoas carnais. Se as emoções, nós sabemos que a alma, né, ela tem três funções básicas: emoções, mente e vontade, né? Se a pessoa carnal ela for predominantemente dominada pelas emoções, ela vai ser aquela pessoa melindrosa, supersensível, inconstante, mística, suscetível, aquela pessoa que você não pode falar nada. Ela fala: me ofendi. Me ofendi. Isso que você falou, você me ofendeu. Ela vai no sermão, o Espírito Santo está falando, fala alguma coisa que está na vida dela e fala: contaram para o pastor o que eu fazia. E ele me ofendeu em público. Contou para toda a igreja o que eu ando fazendo. Sabe? Me ofendeu. Isso. Aí eu não vou naquela igreja mais, eu vou mudar de igreja. Estão fofocando lá para o pastor a minha vida, né? Pro pregador, essas coisas assim. Então aquela pessoa super sensível, ou senão quando ela vai lá pro líder de célula e fala: a minha irmã pecou contra mim, pede para ela me pedir perdão. Faz ela me pedir perdão, e tem que pedir aqui dentro da cela, em público, foi aqui que ela me ofendeu, sabe? Entendeu? Então isso é típico de uma pessoa carnal, hipersensível, dominada pelas emoções, certo? Se o carnal for dominado pela razão, tem aqueles carnais que são dominados pela razão, né? Entendeu? Pela mente, pelo lado racional deles, né? Pelo seu intelecto. Tá. Então o carnal vai ser, vai ser dirigido por esse lado. Então ele vai ser um cara muito calculista, muito frio. Ele vai ser uma pessoa bem sucedida na vida, ele vai ter muito sucesso. É uma pessoa que usa a cabeça, vai fazer boas aplicações financeiras, provavelmente vai ser uma pessoa muito bem sucedida do ponto de vista financeiro, né? Vai se dar bem na vida, como a gente fala. Mas vai ser carnal, sabe? Vai ser carnal, só que é dirigido por esse outro lado. Vai ser um cara arrogante, intratável. Sabe aquele tipo de gente que você chega e ele sabe tudo? Que ele não tem nada que aprender por ninguém, porque ele já sabe tudo, né? Tudo, ele já sabe tudo, entendeu? Vai ser um cara difícil de você se relacionar, porque não tem assunto que ele não saiba, sabe? Vocês já conversaram com alguém assim? Fala assim: o fulano é muito popular, ele sabe tudo. Eu não quero falar com um cara desse. Quem sabe tudo, eu não gosto de falar com ele. Normalmente eu aprendo mais com as pessoas humildes, sabe? Eu gosto muito de conversar com gente que sabe pouco. E sempre eu saio sabendo alguma coisa a mais que eu não sabia, quando eu falo com uma pessoa humilde. É impressionante como as pessoas humildes têm coisa para nos ensinar, né? Aqueles que aparentemente sabem pouco, sabe? Entendeu? E são muito mais eficientes como professores do que aqueles que sabem muito. Agora, se o carnal for dominado pela vontade, que é a terceira característica da alma, ele vai ser aquele cara teimoso, obstinado, radical, aquele que nunca muda de ideia, sabe? Tem aquela ideia fixa: eu vou fazer isso. Já deu errado 1000 vezes, mas ele vai fazer a 1001ª, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, né? Também é difícil de tratar com uma pessoa assim, né? Não muda de ideia, é um carnal dominado pela sua vontade. Então, recordando, isso daqui já foi falado muitas vezes. Então, o ser humano ele é composto por 3 partes, só para recordar o que nós acabamos de falar. Ele é composto pelo corpo, pela alma e pelo espírito, certo? O corpo ele tem 3 funções básicas, assim: a recepção, os sentidos, né?
Então você toca, você sente por causa da recepção. O instinto, por exemplo, se você toca numa uma chapa quente, você tem a terceira parte, que é a expressão, você tira rápido a mão, né? Então dá aquele choque. A alma tem 3 funções básicas, como a gente acabou de falar: mente, vontade e emoções. E o espírito, minha gente, ele tem 3 funções básicas, que é intuição, consciência e comunhão. Qual que é o nosso curso? Comunhão no espírito. Nós estamos falando do terceiro, certo? Então todo o nosso curso está baseado nessa terceira característica do espírito, que é a comunhão, a capacidade de nós termos comunhão com Deus, sabe? Então só através do nosso espírito nós temos comunhão com Deus. Quando o espírito está morto, como nós tínhamos falado, espírito morto, né? Então é a alma mais o corpo, só a alma mais o corpo, certo? Então a alma dominando o corpo e o corpo estimulando a alma. É assim que funciona. E o diabo no meio, né? Agora vamos falar de uma condição que a gente até adiantou um pouquinho, né? No calor da palestra, né? Que é falar do cristão carnal. É possível uma pessoa ser convertida e ser carnal? É, minha gente. Isso. Muito bem, isso mesmo. É claro que é possível o cristão ser carnal, né? Porque o processo, né, de salvação, o novo nascimento, que eu falei para vocês, é instantâneo, é rápido. Você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador instantaneamente, você sentindo ou não sentindo. Pode arrepiar ou pode não arrepiar, pode acontecer ou pode não acontecer, certo? Mas a partir daquele momento, o seu espírito é restaurado, é revivido, e o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E você tem certeza disso por quê? Pela fé. É porque eu creio. Se Deus falou, é assim que é. Certo? O que te dá certeza que o Espírito Santo passou a morar dentro do seu coração, certo? E dentro do seu espírito revivido? É a fé. A fé é o sentido do cristão. Certo? É o 6º sentido? Mas é o primeiro sentido para o cristão. O cristão, ele tem que ser dirigido, ele tem que ser movido através da fé. Por exemplo, em Mateus 18:20, o que está escrito? Vamos ler? Quem tem uma Bíblia aí, leia lá, 18:20, Mateus 18:20. Amém. Olha, 1, 2, 3, tem mais do que 3 aqui, não tem? Jesus está aqui? Sim, com certeza. Aonde que ele está? Nessa cadeira? Dentro de cada um. Sim, com certeza. Então, como é que você tem certeza que Jesus está aqui, já que você não está vendo Ele, já que você não está sentindo o perfume dEle, já que você não está ouvindo a voz dEle? O que te dá essa certeza? Fé. É a palavra. Se Ele falou, está falado. Ele falou que Ele está aqui, Ele está aqui. Está entre nós, certo? A palavra dEle sempre se cumpre. Então isso é ser dirigido pela fé. Então nós, quando nos convertemos, a gente tem que aprender a caminhar pela fé. Sabe? Entendeu? Aprender a caminhar pela fé. Confiar na palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Certo? E Deus, Ele... mas só que o novo convertido, ainda ele não tem desenvolvido esse sistema, sabe, de sentir a Deus. A fé dele é muito pequenininha, não é isso? Quase não tem diferença de uma pessoa do mundo, do ímpio. Está no começo da caminhada. Então a gente pode chamar ele, assim, o novo convertido, uma pessoa que está bem no começo da caminhada, como um cristão carnal. Porque o que manda nele ainda, apesar dele ser convertido, apesar dele já ter o Espírito de volta do seu coração, apesar do Espírito Santo já estar morando lá, é como se fosse um bebê que não tivesse capacidade nenhuma de agir, né? Então ele ainda continua sendo mandado pela sua alma. O que governa o novo convertido é a sua alma. Então o novo convertido acaba sendo carnal. Praticamente não tem diferença de uma pessoa do mundo, uma pessoa ímpia.
entre um novo convertido, uma pessoa, né, um cristão carnal e um no mundo. O problema, minha gente, é que tem muita gente que estagna, atola e fica ali. Ele nunca anda muito. Essa caminhada que está proposta, que chama caminhada da santificação, que são as experiências espirituais que a gente vai tendo ao longo da vida, que o Espírito Santo nos vai proporcionando ao longo da vida, que vai aumentando a nossa fé, que a gente vai cada vez vendo melhor Deus, cada vez ouvindo melhor Deus, cada vez melhor percebendo Deus, não avança. Então, o Espírito continua não mandando na gente, a alma continua mandando. Sabe? Então, é um processo. Então, a gente pode dizer que, ó, se a gente fosse quantificar, olha, eu sou 1% espiritual, 99% carnal. Agora eu progredi. Eu já estou 2% espiritual, 98% carnal. Né? Progredi mais um pouquinho, 3% espiritual, minha gente, olha, andei muito. 3%, né? Entendeu? 300% em relação ao que eu estava no começo, né? Mas ainda sou 3%. Ainda eu tenho que andar os 97%, né? Então a alma continua mandando. É, isso. Isso, então é o processo. O processo. Então agora, um cristão assim, carnal, é um cristão muito preocupado com as coisas, como qualquer ímpio, na verdade ele é um ímpio, né? Entendeu? Ele acaba agindo como ímpio. Então ele é muito preocupado com as formas. Como ele não sabe como que ele vai entender a Deus, ele tenta entender Deus através da alma. Sabe? Ele analisa Deus através da alma dele. Se ele já era um cara muito racional, ele vai tentar entender Deus através das razões. Se ele é um cara emocional, ele quer sentir Deus de qualquer jeito. Se ele é um cara cheio de vontade, ele vai querer usar esse sentido da alma para conseguir compreender Deus, certo? Mas ele quer que Deus se manifeste de um jeito ou de outro. Senão Deus não está ali. Ele não consegue entender Deus pela fé. Ele não tem fé. Certo? Então, por exemplo, assim, um cristão assim carnal, ele pode dizer assim, orar com as mãos para cima ou orar ajoelhado. Não, o certo, se vocês não estiverem ajoelhados, Deus nem ouve a oração de vocês. Vocês têm que orar ajoelhado. Você entendeu? É ajoelhado que tem que orar. Se não orar ajoelhado, Deus não está te ouvindo. O outro fala, se você não erguer as mãos para cima na hora de orar, você não está obedecendo a Deus. Certo? Se você não vestir um terninho bem bonitinho tal para ir no culto, isso é ultraje com relação ao Senhor. Certo? Você tem que botar aquela roupa, né, fina, tal, né? Que na verdade ele não está mostrando as coisas para ele está preocupado com o que os irmãos estão vendo. Entendeu? Ele está preocupado mais, não é o que Deus está vendo, porque Deus nos analisa a partir do nosso coração, do nosso interior. Ele não usa essas coisas externas, roupa, como você ora, a questão da barba, né? Então fala assim, olha, tá escrito lá na palavra, que o indivíduo, se quiser usar barba, né? Ele tem que deixar a barba dele crescer, ele nunca pode aparar. Entendeu? Se você aparar a barba, você já está cometendo, né? Ou você, então você ou raspa de uma vez a barba, você raspa a barba de uma vez, ou você deixa ela crescer até chegar no teu dedão do pé. Isso, hein? Isso, até no dedão do pé, entendeu? Porque esse negócio de ficar cortando a barba não é de Deus. Logo que eu me converti, eu tive essa experiência, né? Entendeu? Que eu tinha uma barba, né, naquela época, né? E eu vivia com a barba paradinha, tipo o Carlinhos ali, né? Não que nem a sua, não. Você está muito relaxado. Mas eu tinha que nem a do Carlinhos ali, toda paradinha, a barba, toda arrumadinho e tal, né? Essas coisas, saía lá com a barba toda arrumada, né? Todo feliz com a minha barba, né? Naquele tempo, até a minha barba era preta ainda, né? Entendeu? Olha, todo, né? Eu mostro a foto depois para provar. Entendeu? Mas eu tinha uma barba assim, eu usava essa barba. E daí eu saí de casa, tal, estava indo para o trabalho, daí uma pessoa me para no meio da rua, faz sinal, e eu falei, será que alguém está passando mal, né? Essas coisas, né? Daí eu paro o carro para atender a pessoa, achando que era uma emergência, alguma coisa estava acontecendo assim, né? Daí ele vem falar, a sua barba, você parou a barba.
Eu falei, sim, eu aparei a barba, sim, né? Pois é, não pode. Daí me falou essa história que eu não estou falando para vocês. Eu recém-convertido, né? Fiquei chocado, entendeu? Ainda bem que o Espírito Santo foi mais forte e eu não saí da igreja, né? Aqui dentro de Ariquemes. Aqui dentro de Ariquemes. Não, o pior de todos vocês não vão ver, né? Depois de toda essa minha caminhada cristã, né? Eu estou já há 20 e tantos anos aqui na igreja já, né? E outro dia eu chego lá para um irmão nosso, muito abençoado, meu irmão, né? Meu irmão de coração, eu amo ele muito, né? E ele tinha deixado de fazer a barba dele, ele não estava com a barba feitinha, quando ele foi no culto do sábado, né? Falei, meu irmão, que relaxo, né? Isso agora é recente, faz uns 15 dias mais ou menos, né? Eu falei assim para ele, mas que relaxo, você vem aqui no culto sem fazer a barba? Eu falei, eu. Você vê como que eu sou carnal ainda. Eu ainda estou muito longe do 100%, né? Entendeu? Aquilo que eles tinham feito comigo, eu acabei fazendo com um irmão tão querido, né? Que frequenta o nosso meio aqui, né? Por causa de uma questão como essa. Fala, irmão. Baixei o volume? Me perdoe. Vamos falar de novo. Então eu estou falando, eu acabei fazendo a mesma coisa que fizeram comigo e pior, com o irmão abençoado, que eu sei que é abençoado, irmão ungido, né? Que é só porque um dia lá, que ele foi lá para a propriedade dele e voltou correndo, não conseguiu fazer a barba para chegar no culto, essas coisas assim, sabe? Entendeu? Então nós ainda temos muito de carnal dentro de nós. Nós estamos no processo. Isso que eu quero falar. Nós estamos no processo. Todos nós somos carnais. Se te chamar de carnal, você não fica ofendido não, meu irmão. Você é meio carnal mesmo, sabe? E se duvidar, você é muito mais carnal do que espiritual, né? Mas nós estamos aqui, o objetivo desse curso é para mudar essa realidade. É para fazer vocês, e nós todos, eu inclusive, né? Me tornar mais espiritual. Avançar um pouco mais nessa caminhada, né? Tem gente que faz uma confusão danada como é que deve ser o batismo, né? Se deve mergulhar o crente no meio da água ou se deve jogar uma aguinha por cima. Será que alguém vai ser mais batizado ou menos batizado? Será que Deus vai aceitar mais um ou outro? Porque, né, às vezes até por economia de água, é só jogar umas gotinhas em cima, tal, né? Entendeu? Me lembro uma vez um filme que eu vi uma pessoa ser batizada no filme, né, quando eu era criança, que ela estava na Antártica, né? Acho que foi aquele caminho para chegar a encontrar assim, a região, né, o polo da Terra, o Polo Sul, né? E essa pessoa passou mal, estava morrendo. Então o outro pegou um pedaço de gelo congelado e batizou ele com gelo, sabe? Colocou uma pedra de gelo na cabeça e falou: eu vou te batizar então, né? Então, e aquela pessoa entregou a alma para o Senhor Jesus e ela foi batizada e batizada com gelo. Essa cena foi uma cena de filme, mas eu sei que me tocou tanto que até hoje eu nunca me esqueci dela, né? A memória da gente vai ficando ruim com o passar dos tempos, mas essa cena eu nunca esqueci, sabe? E eu nem era convertido nessa época, né? Mas eu sei que ela me tocou muito, né? E assim, de vez em quando eu me lembro. Então, um cristão pode ser, de novo, vamos frisar bem, né? Ele pode ser cristão, ele pode ter o Espírito Santo já morando dentro dele, pode ter já está tudo direitinho lá dentro, mas ainda assim ele ser uma pessoa superficial, sabe? Ele pode ser carnal. Muitas pessoas usam o termo religioso para descrever pessoas carnais, né? Eu particularmente, né, eu sei que o meu irmão Irani gosta muito de usar o religioso, mas eu particularmente, eu acho que o religioso tem um sentido tão bonito, né? Que religioso é religar, né? Então ela lembra muito o novo nascimento. A gente estava desligado de Deus e de repente a gente foi religado, entendeu? Então eu sempre vejo o religioso mais nesse sentido. Mas é muito comum as palavras ao longo do tempo, elas acabarem sendo usadas num sentido um pouco além daquilo que ela foi originalmente feita, né? Então a gente entende, quando você fala assim, o fulano é religioso, você entende que está dizendo que aquela pessoa é carnal, é superficial, ela só fica preocupada só com as coisas aparentes, as coisas que impressionam os outros, né? Então a pessoa carnal é aquela que está mais preocupada com o que os outros estão pensando dela do que com o que Deus está pensando dela. Em resumo é isso, né? Ele não está muito preocupado enquanto que o verdadeiro cristão, o mais espiritualizado, e você veja mesmo o nosso irmão Paulo, né, da Bíblia, confessou que ele, depois de toda aquela caminhada, ainda não era 100% espiritual. Ele tinha muita carne. Não foi o primeiro verso que nós lemos? Aqui agora há pouquinho? Pois é. Então mesmo um irmão que estava tão avançado na carreira dele,
que é o caso do Paulo, ainda não era 100% espiritual. Tinha muita carne. Então, mas o verdadeiro, o cristão maduro, íntegro, sábio, ele sabe onde Deus está e vive uma vida de profunda intimidade com o Senhor. O que é ser espiritual? Você sabe onde Deus mora. Onde Deus mora mesmo? Mas ele não mora lá em cima também? Também. Então ele mora aqui dentro e mora lá em cima? Só Deus pode fazer uma coisa dessa, né? Ele pode ser o quê? Transcendente, né? Se você pegar 1 bilhão, 10 bilhões, 1 trilhão, sei lá, de anos-luz e viajar nessa direção, quando você chegar lá, você vai encontrar com quem? Com Deus, certo? Ele vai estar lá, então ele é transcendente, ele está muito além, ele não só está do nosso lado, como ele está muito além da gente, sabe? E ele também é imanente, ou seja, ele mora dentro de nós. Então, quando você vai procurar uma pessoa, você vai andar 1 bilhão de quilômetros de anos-luz lá, né, lá para o céu para procurar Deus, ou você vai procurar onde que é mais fácil de achar? Quando você vai bater na porta de Deus, aonde você vai procurar Ele? Você vai caminhar lá, vai subir em cima de uma montanha bem alta do Everest para tentar falar com Ele? Ou você vai... Isso! É mais lógico, né? Mais racional. Por que eu vou andar tão longe se eu posso encontrar Ele aqui dentro? Isso, já que ele é transcendente, com certeza. Mas como Ele é imanente, Ele mora no meu coração, se eu quero conversar com Ele, eu vou procurar onde que Ele está mais perto. Então, um verdadeiro, um cristão espiritualizado, ele sabe onde que Deus mora, sabe onde que ele vai procurar, sabe como é que vai fazer para conversar com Ele, né? Tem o livro de Ezequiel, normalmente ele é lembrado por aquela passagem lá do Vale dos Ossos Secos, né? Só a Lucia, acho que umas 5 ou 6 vezes eu vi ela pregar sobre o Vale dos Ossos Secos, sabe? Não é assim, Lucia? Ela gosta do Vale dos Ossos Secos, tal, ela fez várias pregações. Mas tem uma passagem que particularmente me chama muita atenção, que está em Ezequiel, no capítulo 47, isso, nos versos de 1 a 5, quando o Espírito Santo, de uma maneira assim, muito didática, nos presenteia como é que a gente pode avançar no caminho da espiritualidade, para a gente alcançar o que nós queremos? Uma profunda comunhão com Deus. Que nós possamos sair do nosso 1 ou 2%, né, de espiritualidade e avançarmos, sabe? Então Deus quer mais, quer que a gente avance, sabe? Então, quem achar essa passagem, vamos ler. Capítulo 1 a 5. Recentemente foi pregado a respeito dessa passagem, uma pregação muito interessante, muito boa, mas vamos recordar. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu águas de debaixo do limiar. Isso, limiar. Isso, da porta do templo. Para o Oriente, porque a face do Senhor, a face da casa dava para o Oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo não um só cordel de medir, e mediu 1000 covos, e fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos, nos tornozelos. Mediu mais 1000 covos, e fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. Mediu ainda mais 1000, e era já 1 rio que não se podiam passar, pois deviam ser declarados. Amém. Água que sai do templo é água o quê? Água viva. Isso. Então, a água na palavra de Deus, ela simboliza várias coisas. Mas a água viva, ela simboliza a palavra. Ela é a própria palavra. Águas vivas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Isso. Então, águas vivas fala de Jesus. Certo? E Jesus,
como é um com o Espírito Santo, fala do Espírito Santo, fala de Deus Pai, porque eles todos são um, né? Na verdade. Então, águas vivas, águas vivas. No começo da nossa caminhada, a água é rasinha, ela só dá assim, né? Só cobre o pé e mais ou menos, né? Então nós estamos lá naquela fase inicial da nossa caminhada. Isso, tem uma pregação recente, foi dada essa pregação recente agora, né? Isso. Então, mas eu só estou recordando isso, né? Para a gente poder entender a nossa caminhada espiritual, como que deve ser, né? Entendeu? Só que a gente não deve se contentar com essa aguinha só banhando o nosso pé. A gente tem que avançar. Daí ela sobe para o joelho, depois ela sobe para os lombos, né? Tem um momento, isso que é importante, águas profundas, né? Que a água vai ser tão funda, tão funda, tão funda, que a gente só dá conta de nadar. Mas quando vocês estiverem nessa parte do rio, o que eu aconselho para vocês? Não nadem. Não nadem. Essa hora é a hora de se afogar. Isso. Respire a água. Sabe como você respira o ar? Nessa hora você tem que respirar a água. Você tem que se deixar afogar. Certo? Não nade. Porque quando a tua alma morrer por completo, afogada nas águas, né? Afogada na palavra de Deus, esse é o ponto que o Espírito vai mandar por completo na tua vida. O Luciano Subirá, ele tem uma ministração dele que ele fala assim: quando você se sentir na fase final desse texto, quando você foi imerso, não se mova, mas deixe ser transformado, porque é o momento onde Deus vai te mudar completamente para tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Isso. Isso. É isso que nós estamos falando, né, Carlinhos? Então, o segredo nessa hora é morrer afogado. Deixar o Espírito com 100% de domínio sobre nós. A alma, ela perde completamente, a alma, perde completamente o governo sobre nós mesmos. E nós passamos a ser 100%, né, governados pelo Espírito. Isso. Aí nós tornamos espirituais. Completamente espirituais. Quando a gente se afoga na palavra do Senhor, quando a gente se afoga em Jesus, quando a gente se afoga na água viva, quando a gente perde o controle completo sobre nós mesmos. O Hélio estava falando agora há pouco, né, sobre a graça, e estava todo mundo preocupado, mas se a gente deixar a gente livre, aonde que essa pessoa pode ir? Sabe por que a graça preocupa tanto as pessoas? Porque nós somos dirigidos pela alma. E o que uma pessoa almática, uma pessoa que é dirigida pela alma, faz com a graça? Faz miséria, né? Entendeu? Exato. Faz um absurdo, né, com a graça. Agora, se a pessoa fosse 100% espiritual, e você dá a graça para ele, 100%, uma pessoa espiritual, que ela obedece o Espírito de Deus, você acha que ia ter alguma coisa que ela ia fazer errado? Que ela ia pecar, já que o Espírito Santo manda nela, só porque ela tem a graça? Ela ia matar alguém? Ela ia prejudicar? Ela vai enganar? Vai trair o marido ou trair a mulher? Ela é 100% espiritual, o Espírito Santo manda. É perigoso você dar liberdade total, dar graça para uma pessoa assim? Então a graça, ela vem para espirituais. Uma graça, ela vem junto com o Espírito Santo. A gente, quando fala da graça, a gente esquece que antes da graça ainda, né, um pouquinho antes, veio o Espírito, já vai quase junto, né? Tudo vem junto, é um pacote completo, né? Mas a gente recebe o Espírito. E o Espírito não vai deixar você errar. Ele não vai deixar você pecar. Você não vai cometer nada de errado. Pode ter a graça que for à tua disposição, você pode ter a liberdade que for, que é o Espírito Santo que está escolhendo os caminhos. É Ele que está governando a tua vida. Não é perigoso. E Deus está nos tratando já como espirituais. É claro que enquanto que a gente for carnal, a gente vai abusar da graça. Vai crucificar Cristo de novo. Vai. Entendeu? Aqueles pecados que Jesus pagou lá na cruz, tem muitos ainda que a gente ainda vai colocar na conta dele ainda, né? Entendeu? Vai acrescentar, né? Aquele sofrimento lá do Getsemane vai ser acrescentado com os pecados que nós vamos cometer ainda. Sabe? Mas quando nós formos 100% espiritual, acabou. Não tem mais perigo. Amém?
Entenderam? Então, não tenham medo da graça. A graça é uma coisa super boa. Super boa. E a graça é dada para pessoas espirituais. Não é para pessoas carnais. Então, Deus é um ser espiritual. Vocês concordam com isso? Ele é espírito. Deus é espírito. Entendeu? Em João 4:24, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que o Senhor Jesus estava falando para aquela senhora lá samaritana, aquela senhora que teve vários maridos, essas coisas assim, sabe? Deus é espírito. Então, crentes carnais, aqueles que estão no começo da caminhada, ou que não evoluíram, que estagnaram, eles esperam que Deus fale através da mente ou das emoções. Eles esperam que Deus fale. Deus não falou comigo. Não falou. Não falou. Sabe? Eu estou esperando Deus falar comigo. O dia que Deus falar comigo, que eu senti, que Deus falou comigo, aí eu faço. Enquanto que Ele não falar comigo, que eu não senti aqueles arrepios, não senti isso, não ouvi uma voz, não vê o milagre, não vê isso, não vê aquilo, eu não faço. Mas Deus já falou com você? Já, claro, está a palavra, minha gente. É um livro inteiro que Ele está conversando com você, né? Tem muitas e muitas páginas, é só você ler. Ele está falando com você através do Espírito, através de cada palavra que está escrito, sabe, da palavra dele, né? Então, se o Senhor quiser falar audivelmente com alguém, Ele vai falar. Deus pode tudo. Existe impossível para Deus? Não existe impossível para Deus. Tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Inclusive Ele pode falar com um carnal. Se Ele quiser falar com um carnal, Ele fala. Ele aumenta a voz. Ele conversa com o carnal. Entendeu? Mas essa não é a regra. Deus, Ele fez o Espírito para se comunicar conosco através do Espírito. É por isso que existe o Espírito. E através daqueles sentidos do Espírito, intuição, consciência e comunhão, nós nos comunicamos com Deus. Intuição, consciência e comunhão. Então Deus é Espírito e se manifesta através do Espírito. Esse é o meio normal de comunicação de Deus conosco, sabe? Então através do Espírito o Senhor dirige, o Senhor fortalece, o Senhor edifica, o Senhor compunge, o Senhor abençoa e o Senhor move. Tudo Ele faz através do Espírito. Tudo Ele faz através do Espírito. É o método de ação de Deus. E você vai falar para Deus fazer diferente? Quem somos nós para dizer, Senhor, tenha paciência da gente, nós somos tão carnais, né? Fale às vezes com a voz audível, sabe? Para a gente poder escutar o Senhor melhor. Você vai falar isso para Deus? Vai dar uns conselhos para Deus? Falar, o Senhor não criou bem as coisas, sabe? Nessa fase que nós estamos vivendo aqui, o Senhor tem que ser mais paciente com a gente, né? Nós somos carnais, converse com pessoas carnais, né? Assim, nós somos tão criancinhas, né? Tão novinhos, né? O Senhor precisa conversar com mais paciência com a gente, sabe? Precisa falar como carnais conosco. Nós somos carnais, né? Entendeu? Precisa falar assim. Meu Deus, acabou. Eu estava tão animado, né? Se fosse eu ia até as 2 horas, né? Mas já que o horário é esse, então nós vamos encerrar, nós vamos continuar na próxima aula. E olha, não perca, hein? A próxima aula tem mais. Tem um monte de coisa gostosa que a gente vai estudar, né? Revelação do Senhor. Então, de pé todo mundo, vamos orar. Assim, a prova vocês vão fazer durante a semana. Isso, eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, né, Maria? Eu vou colocar, chegando em casa, eu coloco. Daí vocês vêm, não precisa fazer hoje não. Segunda, terça, quarta, quinta, vocês vão escrevem todas no papel e de mão. Não quero ninguém escrevendo com computador não, na mão, tá? E na semana que vem vocês tragam ela para mim. Combinado? 2,5 pontos. 2,5 pontos. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por essa palavra, por essas revelações, meu Pai. E nós clamamos que o Senhor
Seja misericordioso conosco, com cada um de nós, meu Pai. E que nós possamos alcançar aquilo que nós viemos buscar. Que nós saiamos daqui, meu Pai, através desse curso, mais espirituais, mais próximos do Senhor, mais do agrado do Senhor, com mais facilidade para se comunicar com o Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.